Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. A gente tem acompanhado pelos noticiários que cada vez mais a vida tem sido ameaçada. Eu sofro no meu canto, você sofre no seu. Cada um sofrendo essa ameaça em medidas diferentes. Mas uma coisa é certa. No mundo de hoje se estabelece uma realidade grandiosa, que abrange muitas e muitas pessoas que estão sendo ameaçadas pela vida. Ou pela morte, né? Ameaçando a vida. A gente acompanhou nessa semana o desfecho trágico de uma situação onde uma garota trancafiada durante 4 dias numa casa, refém de alguém que dizia amá-la, refém de uma pessoa que dizia ter algum apreço por ela. Fico pensando, minha gente, aquela notícia chegou até nós. Aquele condomínio simples, de casas simples, de famílias comuns, tornou-se centro de noticiários, de maneira que todo horário que a gente ligava a nossa televisão, algum canal de televisão estava dando alguma notícia sobre aquele residencial, aquele conjunto habitacional, aquele pequeno apartamento que um dia foi totalmente desconhecido do público, tornou-se notícia, porque ali a vida estava sendo ameaçada. Só que hoje, agora, neste momento, há muita violência acontecendo e nós não estamos sabendo. Porque a violência é tão grande o número de violências que ocorre todos os dias, que nós não temos condições de ficar sabendo de todas elas. Uma ou outra é elegida pela imprensa, porque a imprensa sobrevive disso. Ela precisa noticiar, ela precisa ter a audiência, e nada melhor do que ter uma tragédia sendo noticiada para que a audiência cresça. Eu fico pensando, o que faz a gente grudar os olhos na televisão a ponto de não querer ver outra coisa? No domingo à noite, quando a gente saiu daqui, depois de um acampamento que me fez bem demais ao coração. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que vieram, que estiveram conosco, e aqueles que nos acompanharam em casa. Foi um fim de semana de profunda restauração para o meu coração também. E quando a gente chegou em casa, estava eu, minha mãe, algumas amigas dela, e a gente estava com os olhos grudados no noticiário, para ver tudo aquilo que estava acontecendo lá na casa, no apartamento, o destino da pobre Eloá, que até então não havia morrido. A gente ficou vendo aquilo e de repente foi me dando uma ansiedade, que eu fui percebendo que tudo aquilo que estava leve dentro de mim, pela força dos frutos do acampamento, eu comecei a perder. Foi me dando dor de cabeça, mal-estar, e foi aí que eu falei, gente, vamos desligar um pouco a televisão. Vamos permitir que a nossa dor, a nossa solidariedade seja de outra forma. Porque eu tenho medo que às vezes o nosso envolvimento seja tanto com esta forma de violência, que isso venha nos paralisar. Porque às vezes nós vamos ficando decepcionados com o mundo e vai crescendo dentro de nós uma desesperança a ponto de a gente pensar, não tem jeito mais esse mundo. Mas eu não creio que seja esse o nosso papel. O papel do cristão, diante de um acontecimento como esse, tem que ser para nos ajudar a refletir a própria vida. Solidarizar-se com aquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, começar a buscar as armas para a mudança, porque não é possível que os nossos jovens continuem trancafiados, sequestrados, sendo mortos, por razões diversas. No caso da Eloá, um namorado desequilibrado, que não sabia o que fazer com o desprezo recebido, com o término de um relacionamento. Mas em outros casos, jovens que estão dentro de casa com liberdade para sair e vir, mas sequestrados dentro do coração pelos vícios das drogas, do álcool, da prostituição socializada, da falta de oportunidades. Quantos jovens estão sendo sequestrados dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, por situações de morte, que estão parecendo valor, situações que parecem ser valores, que estão maquiadas de valores, mas não são. Alegrias temporárias que se instalam dentro do coração e que depois vão comendo por dentro, assim como a osteoporose vai comendo lentamente aquele que a tem.
a ponto de retirar a estrutura do corpo, porque os ossos vão sendo danificados. Sequestros de subjetividades acontecem assim, vão minando silenciosamente o nosso coração. E de repente a gente toma atitudes drásticas, terríveis, como desse garoto. E acontecimentos terríveis vão sendo desencadeados por causa de escolhas estranhas que a gente fez ao longo da nossa vida. Então, diante de tanta notícia ruim, o que a gente precisa fazer? Buscar a dose de vida que hoje é possível. A gente ameniza o grande sofrimento do mundo quando nós cuidamos dos pequenos sofrimentos. Não adianta nada eu estar solidário com a família de Eloá se eu não sou capaz de estar sensível aos sofrimentos do que estão do meu lado. E mesmo porque a grande solidariedade só pode ser expressa à medida em que a solidariedade miúda foi exercida. Hoje, neste instante da vida, nós podemos fazer escolhas que façam bem ao mundo. Quem sabe, pensando um pouquinho sobre a nossa atitude, sobre o nosso jeito de viver, sobre aquilo que a gente está assistindo insistentemente, sobre aquilo que está fazendo ser importante dentro do nosso coração no dia de hoje. Há tanta morte que às vezes entra dentro do nosso coração, há tanto poder de morte que às vezes entra dentro de nós, nos sequestra os outros, quando um pensamento ruim toma conta de nós, por exemplo, quando o pessimismo do mundo encontra lugar no nosso coração, quando ele vem se alojar dentro de nós. Aí a violência que aconteceu naquele apartamento acontece dentro de mim também, porque eu não estou imune. Mesmo que eu nunca tenha coragem de pegar uma arma e entrar dentro de um apartamento e fazer o mesmo que o jovem Lindenberg fez, pode ser que eu tenha coragem de fazer de outras formas, mais veladas, quando eu faço do meu discurso uma forma de violência, quando eu faço da minha atitude uma atitude violenta, quando eu agrido as pessoas mesmo sem estender os braços na direção delas, mesmo que não seja uma violência declarada, mas às vezes a violência da convivência, quando eu não permito que o outro seja ele, quando eu não permito que o outro tenha oportunidades, quando eu fico puxando o tapete do outro, quando eu não estou comprometido com a felicidade do outro. Tudo é forma de violência. Estranha, mas é. Diferente, mas é. É sequestro. Estranho, diferente, mas é também. Por isso que a sabedoria da vida nos ensina que a gente precisa olhar o que a gente pode fazer. Diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas desagradáveis que hoje nos acontecem, que hoje acontecem na vida das pessoas, nós precisamos reagir. Nós não temos o direito de nos fechar nos nossos pessimismos, nas nossas faltas de esperanças. Nossas faltas de esperança não mudam o mundo. O que muda é o momento em que a gente arregaça a manga e fala: olha, eu vou cuidar daquilo que eu posso. Tenho aqui minha casa, vou olhar nos olhos dos meus filhos e vou ver se também eles não estão sendo vítimas de violências, que poderão um dia se tornarem notícias na televisão. Porque se a gente não cuida da violência de hoje, pequena, mínima e velada, pode ser que ela venha nos surpreender de maneira grande qualquer dia desse. Grandes tragédias acontecem em pequenos descuidos. E quando nós humanos nos comprometemos com a ordem das coisas, com a ordem da nossa casa, com a vigilância da nossa família, do nosso lar, a gente está, de alguma forma, protegendo-a, para que essas grandes violências não venham a acontecer também dentro da nossa casa. Ninguém pode morrer em vão, não, minha gente. A morte dessa jovem tem que nos ensinar. A morte dessa menina tem que nos fazer prestar atenção na maneira como nós estamos educando os nossos filhos. Essa menina não pode ter morrido em vão. Eu considero um martírio isso. É um martírio que nós precisamos ler, olhar para aquele acontecimento e descobrir o que ele pode nos ensinar. Por isso que diante deste calvário que hoje o Brasil inteiro está tendo a oportunidade de ver e de contemplar, a gente precisa parar. A gente precisa olhar para esta cena e com ela aprender alguma coisa.